Ontem, no final do dia, já no começo da noite, eu falei com alguns dirigentes do Internacional, mas um deles com o qual eu não apenas troquei o WhatsApp, conversei por telefone, do alto escalão colorado, e eu dei uma mapeada e tem um raio-x de como o Inter pensa esse episódio. O que esse dirigente me disse? Em primeiro lugar, o Internacional quer resolver a situação rapidamente, preferencialmente entre hoje e no máximo amanhã. Segundo, o Inter vai chamar o jogador e o seu staff, e provavelmente o empresário Vinícius Prates, que foi quem acabou divulgando a nota, e perguntar assim: a gente quer entender onde o clube faltou com respeito e ética, como a nota do Vinícius Prates sugere. E aí, se houver possibilidade de uma negociação prosseguir o diálogo e a conversa, o Inter quer que o Guerreiro se explique publicamente. Que não fique uma resolução entre quatro paredes, já que, segundo esse dirigente me disse, esta mácula de que o Inter faltou o respeito e especialmente não teve ética, denigre a imagem dos dirigentes. Como não está especificado qual o dirigente, são todos. Mais do que isso, esse dirigente que explicou, por que a gente deixou o Meneghetti para conversar em julho sobre a renovação? Em julho a gente vai ter o próprio Guerreiro mais valorizado, com sequência de jogos, vamos ver como é que está a recuperação dele, e o mercado começa a se abrir. A gente pode ter uma proposta por ele, Guerreiro, pelo Yuri Alberto, pelo Thiago Galhardo. Podemos precisar renovar com o Guerreiro, o que é bom para o jogador. Então não há necessidade de antecipar esse processo. Em julho fica bom para todo mundo. E aí vem o ponto mais importante. O Internacional passou a segunda-feira, o Inter comunicou à comissão técnica de como está o fato, nesse atual momento, quis ouvir o Miguel Ángel Ramírez e foi se cercar juridicamente. E aí esse dirigente disse o seguinte: nós estamos muito tranquilos, porque o pedido do staff do jogador é público. O jogador pediu publicamente a rescisão contratual. Se não houver solução, vamos lhe conceder a rescisão. Mas o Inter não tem, esta é a frase, não tem condições de abrir mão de nada. Vai cumprir o que está no contrato, ou seja, exigir o pagamento da multa, pode até ser parcelado, de 2 milhões e 500 mil dólares. Esse dirigente ainda tem mais duas revelações. Me disse que o Inter tem uma expectativa de que a nota tenha sido redigida com o calor, com um certo destempero e que isso possa ser revisado, e por isso até a reunião não aconteceu na segunda-feira, deixando o ambiente serenar um pouco mais. Talvez o empresário, o staff, o próprio jogador, Baldassi lembrou ontem, é um jogador de 37 anos e que, portanto, não é uma criança, não é um menino. Talvez estivesse no calor do desconforto e que isso possa arrefecer. O Inter no dia de ontem chegou a escalar o executivo Paulo Brax para ser o interlocutor. Mas o presidente, alertado por alguns conselheiros mais próximos lá, integrantes da gestão colorada, a gestão do clube, acabou decidindo que ele se sensibilizou e deve participar deste processo de diálogo com o staff do Guerreiro e com o próprio jogador peruano. Fabiano Baldassi, quero te escutar. É uma coisa muito interessante. Nós temos uma enquete que trata de algo que para mim é uma obviedade. E o que tu colocas é o que eu esperava ouvir dos dirigentes do Internacional, né? Em primeiro lugar, houve uma manifestação pública em que o jogador pede a rescisão de contrato. Os contratos, meus queridos telespectadores, os contratos em qualquer âmbito profissional, eles foram feitos ou para ser cumpridos ou para serem quebrados mediante pagamento de multa rescisória. O Guerreiro pediu rescisão de contrato publicamente. Ok. Paga a multa rescisória e ponto final. E o Inter não pode abrir mão disso. O torcedor do Internacional não pode aceitar que o Inter abra mão dessa multa rescisória. E sobre a insatisfação, o sentido algum nas argumentações, ok, é coisa do Guerreiro. Tem uma coisa ali, e tu tocasse muito bem nesse ponto, que o jogador, além de pagar a multa rescisória indo embora do Internacional, precisa se retratar, sob pena de ser acionado judicialmente. Ele falou em falta de ética da direção. E ele vai ter que ou explicar e provar ou se retratar. A gente não pode minimizar esse aspecto aí da falta de ética, que eu acho realmente bem sério e bem grave. Tiger Junk, Central Band do Esporte, alguma informação sobre esta reunião? Essa reunião que acontece agora, Meneghetti. Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Vinícius Prates, empresário de Paulo Guerreiro, está nesse momento no CT Parque Gigante. Reunido com a direção colorada, estão presentes o presidente Alessandro Barcelos, além do departamento de futebol, o vice de futebol João Patrício Herman, o executivo Paulo Brax, além do próprio Paulo Guerreiro, que hoje pela manhã esteve no CT para seguir o seu tratamento da tendinite que tem no joelho direito, e estão reunidos já há algum tempinho tratando desse imbróglio que se sucedeu nesse fim de semana. E de fato, se quer resolver essa situação, se possível, ainda hoje,
com a permanência ou com a saída de Paulo Guerreiro e ter uma definição pública antes da partida de amanhã contra o Olímpia. Mas essa definição está acontecendo nesse momento. Reunião no CT Parque Gigante, não tem muitas atualizações, muita gente com o telefone desligado, mas ao longo do programa a gente vai atualizando por aqui. Valeu, Tiger. Vaguinha. Gente, não é tão simples assim como o Baldasso apresenta a situação. Não é tão simples assim, mesmo que o Paulo Guerreiro venha a público dizer que errou. Eu não sei, não tem nenhuma informação que o Paulo Guerreiro possa fazer isso. Porque a posição me parece ser muito firme do empresário e do Paulo Guerreiro também. Então, ela não é tão simples assim. Ah, paga a multa e deu. Ou vem a público, se retrata e continua. Gente, vamos imaginar o seguinte, que aconteça hoje lá um acordo para ele permanecer no clube. Tá claro que tem um desgaste aí, né? Sequela tá causada. Tá claro que tem um atrito muito grande, que inclusive já chegou na comissão técnica. Tem essa informação, né, Meneghetti? Já Sim. chegou na comissão técnica. Então, não é tão simples assim, Baldasso. Eu acho que o negócio ele pode caminhar para a rescisão contratual, e aí tem a ruptura, né? E aí vai ter a crítica ao Guerreiro, a direção do Inter acertou e tal, beleza, tá tudo certo. Agora, para continuidade do Guerreiro, vai ter que ter muita habilidade para resolver. Não. Bom, Vaguinha, só um pouquinho. Eu acho que eu não me fiz entender. Não tem continuidade do Guerreiro. A torcida do Internacional não quer mais Paulo Guerreiro no Internacional. Acabou. Paulo Guerreiro e Inter, acabou. A torcida não aceita mais Paulo Guerreiro no Internacional. Isso aí não está em discussão, desculpa. Não é que não está em discussão, Baldasso. Essa é uma opinião tua, que o Guerreiro não deveria continuar no Inter. Agora, eu não tenho nenhuma informação de que o Guerreiro rescindiu o contrato, ou que vai rescindir o contrato. Wagner, eu não tenho essa informação. Tudo bem, tu está tratando com a informação. Não há mais ambiente perante a torcida do Internacional para o Paulo Guerreiro continuar. Contigo. Tá, mas não aí existe essa está realmente possibilidade. complicado. Aí eu te pergunto, Baldasso, o Guerreiro tem que pagar a multa? Tem. Não. Lógico, calma, não, eu perguntei pro Baldasso, não pra vocês dois. Nossa, que chilique, JB. Baldasso. Que chiliquezinho. É óbvio que o Guerreiro tem que pagar multa. Ele pediu rescisão de contrato publicamente e o contrato prevê uma multa rescisória. Só que aí eu vou te pegar, Baldasso. Porque se o Guerreiro não quiser pagar a multa e o Inter não libera, e ele disse assim, então tá, eu sento em cima do contrato, ele vai ficar até o final do ano ganhando 800 mil. Beleza, agora? tem um lugarzinho muito legal, que eu acho muito aprazível, uma cidade que eu adoro, chamado Alvorada. Alvorada é uma cidade legal para o Guerreiro treinar até dezembro. Por 800 mil por mês, Ô, Baldasso, Baldasso. desculpa, na tua casa da praia que tu tá reformando e construindo um palácio, é muito fácil dizer isso no ar-condicionado. Um time como o Inter, César Cidade, que tem $500 milhão de dívidas, não pode se dar o luxo de ficar pagando 800 mil por mês para um jogador que tá em Alvorada. Eu ia silenciar nesse assunto. Eu juro pra vocês que eu ia silenciar, porque me assusta essa linha de defesa ao jogador numa relação como essa. Vamos fazer o contrário, vamos tentar entender o contrário, tá? O que eu quero colocar aqui? O Internacional baixa uma nota dizendo o seguinte, o senhor Guerreiro, que ganha uma fortuna, não ganhou um campeonato pelo Inter, ficou 6 meses com o Inter pagando quando estava se recuperando do doping, depois ficou 7 meses pagando quando se machucou, que não tem culpa nenhuma, não fez um gol em Grenal, não ganhou um Grenal, eu quero fazer a rescisão de contrato dele. Vocês iam estar chamando um escândalo que fez a direção, vocês dois iam estar brigando contra o clube, chamando de amador, chamando de tudo que vocês querem, iam estar dizendo o Inter tem que depositar o dinheiro lá no final do dia, porque isso é moral. César, e vocês não estão fazendo sabe o isso, que eles estão defendendo? do outro Sabe lado. o que eles estão defendendo? Especialmente o JB. Eu juro que eu ia o silenciar paternalismo aqui. do futebol. É o Guinha Azul chegar lá atrás da direção do Inter, ou porque o Guinha Azul gostou demais de Porto Alegre, tem outros que não gostam, tem os que gostam demais. Eu quero ir embora. Tá aqui, Guinha Azul, uma camisa tua autografada, pode ir embora, sai voando. É o Amélie chegando pro Internacional, pois é, eu tive uma proposta melhor pra mim, vamos romper o contrato, eu não pago nada, eu ajudei aqui a ganhar o Campeonato Gaúcho. E assim tem aos borbotões essa situação. Isso é culpa do paternalismo do futebol brasileiro. Meneghetti, Tá certíssimo, César.